Flávio enquadra a Globo News e comentaristas ficam com cara de tacho. Essa frase forte, bem direta, não é invenção nossa, tá? Ela é exatamente a tese central do material que a gente vai destrinchar na nossa explicação de hoje. Mas como é que um momento de aparente defensiva na televisão se transformou no que a fonte chama de uma jogada de mestre? É isso que a gente vai entender agora. E rapidinho, antes da gente mergulhar nessa teia cheia de finanças internacionais e bastidores do judiciário, aproveita e inscreva-se no nosso canal. Bom, o que a gente tem pela frente é um verdadeiro tabuleiro de xadrez político, onde a análise original sugere que um embate midiático é só a ponta do iceberg. Voltando àquela declaração impactante, ela enquadra perfeitamente a visão do autor original dessa análise. Pensa bem, o que parecia ser só um político acuado ali, no meio de uma sabatina, é lido pela fonte como uma virada estratégica completa. A partir desse evento muito específico, o material constrói uma teoria enorme, super abrangente, sobre como os holofotes da mídia são direcionados. E mais, como forças políticas gigantescas podem estar operando ali nas sombras só para ditar a narrativa que todo mundo consome. Vamos à primeira parte, a polêmica na Globo News. O embate televisivo. É aqui que a gente analisa esse suposto contra-ataque estratégico. Entrando direto na contradição levantada pelo autor original, a gente se depara com uma comparação no mínimo fascinante. Olha só, de um lado temos o investimento naquele filme ligado a Flávio Bolsonaro com fundos que vieram lá do ecossistema bancário do Daniel Vorcaro. Do outro lado, um patrocínio simplesmente colossal, coisa de 160 milhões de reais, recebido pela emissora Globo através do Will Bank, que, adivinha só, também é uma instituição ligada ao Vorcaro. O detalhe crucial que a fonte aponta é o timing, o momento exato em que isso aconteceu. As duas transações rolaram muito antes de novembro de 2025, que foi quando Vorcaro foi preso por fraude. Então a pergunta que o material lança é a seguinte: por que o investimento é tratado como um escândalo nacional, enquanto o outro é visto só como uma negociação comercial perfeitamente normal? Isso nos leva à próxima seção, o fundo do filme. Vamos rastrear o dinheiro e entender como a fonte soluciona essa aparente contradição. Segundo a fonte, acompanhar o fluxo exato dos repasses mata a charada bem rápido. Funciona assim. Passo 1. Um fundo patrimonial é criado lá nos Estados Unidos pelo advogado do Eduardo Bolsonaro. Passo 2. Múltiplos investidores vão lá e injetam capital nesse fundo. E sim, o Daniel Vorcaro era um deles. Passo 3. É esse fundo, já consolidado, que paga oficialmente a produtora Go Up Entertainment. O grande argumento aqui é que a produtora falou a mais pura verdade quando negou ter recebido repasses diretos do Vorcaro. O dinheiro fez um caminho intermediário, totalmente estruturado e amparado legalmente. Para reforçar a legitimidade de toda essa engenharia financeira, a defesa da equipe de produção bate na tecla dos padrões regulatórios lá dos Estados Unidos, que são extremamente rígidos. O produtor Mário Frias mandou essa. O administrador de um fundo patrimonial não tem passe livre para sair gastando como quer. Lá, nas palavras dele, até um cafezinho tem nota. E com esse rigor burocrático que não tem negociação, a análise sugere que a transparência é 100% garantida, o que praticamente zera o risco de qualquer desvio de dinheiro para fins ilícitos. O que nos traz a este ponto? A questão das provas. Se a estrutura financeira era legal, qual é a base real das acusações? A discrepância entre o que está brilhando nas manchetes e o que os documentos de fato mostram é gritante, pelo menos segundo a avaliação da nossa fonte. A gente tem 3 números principais rolando por aí. A reportagem original crava que 134 milhões de reais foram negociados e que 61 milhões foram efetivamente pagos. Só que a análise destaca um detalhe importantíssimo. O próprio veículo admitiu que não tem provas documentais pesadas dessas transferências gigantescas. Eles se apoiam basicamente em conversas de aplicativos interceptadas. E a gente sabe bem que, nesses ambientes de chat, blefes e exageros acontecem o tempo todo. O único valor que, segundo a análise, realmente tem um rastro de papel e registro formal na Receita Federal é aquele de 2,3 milhões de reais. Mas e aqueles 134 milhões de reais? Bom, a fonte argumenta que um número tão absurdamente alto não caiu nessa narrativa de paraquedas. Teria uma teoria muito bem calculada sendo construída aqui. A cifra teria sido jogada na roda de forma cirúrgica. Sabe para quê? Para ofuscar um outro valor super sensível no cenário nacional. Estamos falando de um contrato bem polêmico envolvendo o escritório de advocacia da Viviane Barsi de Moraes, esposa de um ministro do STF. O autor do material avalia que inflar esses valores foi um movimento tático, totalmente deliberado, com o único propósito de desviar a atenção da opinião pública. E isso abre as portas para a nossa última camada, a teoria do STF, o timing do vazamento. Por que soltar essa informação exatamente agora?
Se a ideia real desse vazamento fosse só causar aquele estrago político clássico na temporada de campanhas eleitorais lá de julho, a linha do tempo atual não faz muito sentido. Acompanhe aqui os eventos. Dezembro de 2024. O Vorkaro operava normalmente. Aí pula para 17 de novembro de 2025, ele acaba preso por fraude. Apenas alguns dias antes desse vazamento todo acontecer, o STF estava tomando uma pancada monumental, uma pressão gigantesca por causa de uma tal suspensão de dosimetria. E aí, do nada, no cenário atual, a reportagem é publicada. A teoria central de quem analisou tudo isso defende que a gente está bem longe de uma coincidência. Seria, na verdade, uma cortina de fumaça, uma manobra de emergência orquestrada para blindar um Supremo Tribunal que se via totalmente encurralado. E o nível de vulnerabilidade institucional ali era extremo. A revolta contra a decisão da suspensão da dosimetria foi brutal e instantânea. O Congresso Nacional apertou o cerco valendo, com ameaças muito reais de cortar as asinhas das decisões monocráticas. Para piorar, manobras para pedido de impeachment de ministros do STF começavam a circular forte nos corredores de Brasília. Até o ministro Alexandre de Moraes estaria enfrentando um isolamento tenso, até mesmo entre os próprios colegas de toga. Ou seja, o macro cenário político estava em total ebulição e qualquer escândalo externo serviria como o extintor de incêndio perfeito, cronometrado no milissegundo. Para amarrar toda a lógica desse vazamento, a fonte traz uma hipótese bem específica para a mesa. O Daniel Vorkaro estaria no meio de negociações pesadas para um acordo de delação premiada com a PGR, a Procuradoria-Geral da República. A suspeita que o material levanta é que a PGR, que supostamente tem ali um alinhamento com a Corte para tentar apaziguar essas tensões institucionais, poderia muito bem ter facilitado o fluxo dessas informações. Basicamente, o vazamento funcionaria como uma moeda de troca não oficial dentro de todo esse processo de delação. O que acaba deixando uma reflexão final que incomoda bastante. Agora que os repasses foram dissecados e essa suposta estratégia de abafa foi exposta pelo autor, a grande questão é, será que essa controvérsia toda vai simplesmente sumir do noticiário tão rápido quanto apareceu, como a gente cansa de ver com tantos outros escândalos? Ou será que o prazo de validade dessa cortina de fumaça é curto e aquela pressão esmagadora, inadiável, vai acabar batendo de novo nos portões do Supremo Tribunal Federal? É um verdadeiro jogo de forças contínuo rolando nos bastidores. Fica aí um convite para refletir sobre tudo isso. A gente se vê no nosso próximo painel explicativo.